Recebi um pedido do documentarista Silvio Tendler para fazer uma ilustração sobre diversidade. Então a questão é que a gente tem que procurar ser criativo, ter uma linguagem própria, com tudo, com música, ilustração, literatura, quer dizer, essa é a forma que eu penso, é como eu recomendo a todo mundo, seja quem você é, porque quando você desenha, a tua mão, o teu traço é muito determinado pelo físico, porque tem a questão mental, mas também tem a questão física, o jeito que você segura a caneta, a mão, tudo isso é definitivo para o traço. O artista pode até estudar, porque é super comum, né? Quando você toca música de artistas que você gosta. Quando você desenha, você copia o traço de quem você gosta, até você adquirir uma personalidade, uma confiança e aquela determinação. É assim que eu me expresso melhor. Enfim, comecei a fazer a arte. Então a primeira ideia que ele me deu, que o Tendler me deu, era sobre fazer uma fusarca. Não é que ele seja vascaíno, porque eu desconfio que se ele tiver time de futebol ele deve ser flamenguista. Desconfio, mas nunca perguntei. Mas enfim, fusarca. Ao sugerir, olha, fusarca tem que ser uma coisa brasileira, né? Diversidade dentro do Brasil, ainda mais no momento que a gente é tão bombardeado por cultura estrangeira, num sentido, tem o lado positivo, tem o lado hiper negativo, que é a farsa de você se sentir participando de uma globalização que não existe, né? Que é uma brincadeira, mas enfim. Comecei a fazer o desenho, então as primeiras coisas que eu fui determinando assim, falei para o Silvio, olha só, uma ideia boa seria se fosse uma festa junina, julina, onde essas pessoas todas se misturassem nessa diversidade. E o Silvio falou, olha, eu quero uma salada japonesa negra, negro louro, índio negro, índio japonês, índio alemão, uma fusarca, como eu já falei anteriormente, e essa estética muito calcada no ídolo do Silvio e amigo Milton Santos. Então comecei a fazer, sugeri essa questão da festa junina, comecei a desenhar e ele pediu, eu quero um casal multirracial que esteja à frente sempre tendo a mulher como protagonista. Então ele mesmo sugeriu que fosse um casal, um negro com uma japonesa. Ótimo. Comecei a desenhar e assim no primeiro desenho achei que eles estavam suspendendo muito o filho no meio. Aí eu falei, não, vamos descer um pouco esses braços, descer os corpos, porque tudo é assim, é um esboço que você começa a visualizar o que você quer exatamente, depois você vai consertando. Então eu pensei dessa seguinte forma, vou trabalhar primeiro sobre os traços e movimentos, escolhendo essas figuras todas que o Silvio sugeriu. Comecei a pensar nisso, o índio negro, a japonesa negra, o índio alemão, o alemão, o brasileiro, porque assim, quando eu cresci, né, nos anos 60 para 70, você usava muito a palavra mulato que a gente evita usar hoje em dia. Enfim, qual foi a minha inspiração inicial com a minha inspiração? Muito sentimental. Eu tinha um atlas escolar do ano de 73 e eu adorava os desenhos e lá tinham todas assim etnias que existiam no Brasil, porque a gente sempre o caboclo, né, o mestiço, todas essas cores da sociedade brasileira que a própria sociedade brasileira tenta apagar, é óbvio, índio com negro, negro com branco, branco com índio, etc. e tal. E eu lembrei muito desse atlas histórico que foi desenhado por um artista chamado Ivan Vast, não sei como é que pronuncia, W-A-S-T-H Rodrigues. Então vou chamar de Ivan Rodrigues. E eu lembro de ter lido uma entrevista da esposa dele, que era uma capoeirista, dona Suri San, que ela disse assim, que o marido dela, o Ivan, que tanto me influenciou através de um atlas, morreu pobre, porque não sabia cobrar. Um artista que eu admiro e não ter sido remunerado profissionalmente
perante sua grande obra. Enfim, coloquei o Ivan no meu coração, lembrei porque eu não tenho mais o Atlas e comecei a fazer da forma mais sentimental possível, sempre respeitando o meu traço, sem mentir, sem tentar fazer algo que não seja eu, que não seja da minha safra, do meu coração, e comecei a fazer. Fui compondo a cena, e a minha técnica ela se baseia não em desenhar a cena inteira, mas em desenhar os personagens separados, e depois que eu gosto de cada um, aí eu começo a montar eles na cena, né? Assim, eu não uso regra nenhuma, é sentimental puro, é bater o olho, gostou, não gostou. Então eu procurei retratar todos esses personagens colocando cada um no lugar. Mudava, botava para lá, botava para cá, encontrar um equilíbrio, um balanço, sempre tendo esse casal multirracial, o irmão negro e a oriental, a brasileira de ascendência nipônica, provavelmente, à frente do grupo. Coloquei as bandeirinhas, procurei sempre, que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, é muito curioso que o estudo de desenho, assim, ele muitas vezes, ainda mais quadrinho, né? Ele é muito colonizado. Então as pessoas têm como referência o quadrinho feito no exterior. Apesar que há décadas há grandes artistas brasileiros. Mas uma das minhas metas, que nem sempre eu encontro nos quadrinhos, inclusive brasileiros, é o trabalho sobre rostos de etnias nacionais, de mestiçagens nacionais. Porque quando eu olho na rua, por exemplo, procura dar um Google, escreve mulher bonita. Por exemplo, só aparece branca. É impressionante. Então, a partir desse ponto, o que eu fiz? Eu fico prestando atenção nas pessoas na rua. Simplesmente isso, porque é muito feio tirar um celular do bolso e sair fotografando a cara de cada um. Eu até gostaria, né? Me passa muito pela cabeça às vezes assim: oi, gente, você não me conhece, meu nome é tal, posso tirar sua foto? Isso aí já passou pela minha cabeça, mas eu evito, porque eu já me meti em cada uma fazendo esse tipo de coisa, mas enfim, a gente vai dizer tudo pela arte. Porque os rostos que eu encontro na rua, no supermercado, nos lugares públicos, é uma variedade tão imensa que um Google é incapaz, sabe, de dar uma perspectiva total sobre essa quantidade de rostos brasileiros. E isso eu estou falando do Brasil. Imagine se você for levar isso para a América do Sul, Ásia, enfim, né? Apesar que tem aquela piada que dizem que oriental é tudo igual, né? Que eu vi outro dia num documentário um japonês, se não me engano, falando que eles ficam ofendidíssimos como é que os ocidentais não conseguem distinguir um japonês de um chinês e de um coreano. Realmente é demais, né, gente? Não dá, né? Enfim, cheguei ao ponto que eu queria. Não, a cena está bem equilibrada, é isso, e eu estou trabalhando sobre os traços, sobre um fundo branco. Aí primeiro cheguei à conclusão, ótimo, é isso que eu quero, tá retratado crianças e tal. Aí eu pensei, eu tenho que mudar um pouco a forma como eu desenho, porque eu sempre estou pintando em digital e tal, com aquela pegada. Eu falei, cara, tem que ter uma ideia diferente. O que eu pensei? Peguei o desenho e imprimi em um papel grosso que pudesse absorver tinta à base d'água. Então eu falei, cara, isso pode dar uma boa ideia. Então eu peguei aquela arte, imprimi numa folha só, porque se eu fosse imprimir em vários pedaços e fazer gigante, não dava, né? Não tem tempo e não há como fazer isso tecnicamente. Imprimi uma cópia da arte que eu fiz no programa, no Photoshop. Aí comecei a pintar. Então, como eu havia falado anteriormente, eu sempre me foco no meu emocional para produzir arte. Então, eu tenho uma relação emocional muito carinhosa é uma palavra boa, né? Com lápis de cor. Porque era o que eu usava quando eu era criança. Então, o que eu fiz? Comecei a pintar com lápis de cor.
Então, como estética, isso é que é importante, como estética própria, procurando uma solução própria, sabe, sem recorrer a influências externas. Então, não, vou fazer desse jeito. Então, o que eu fiz? Tirei 2 cópias do desenho e pintei a lápis as 2. Depois fui pintando com guache misturado com água para dar uma pegada diferente. Nesse vídeo, nesse momento, o que eu estou mostrando? Eu tive uma ideia. Vou manter os traços feitos no Photoshop digitalmente e por baixo eu vou aplicar o escaneamento da arte pintada com lápis de cor e pintada com guache, porque quando você escaneia, é impressionante como há uma pequena distorção na impressão, inclusive, né? Escanear, tudo bem, você escaneou, mas quando você vai imprimir, há uma pequena distorção. E isso dá caldo, isso dá arte. Então, o que eu fiz? Coloquei o escaneamento da arte pintada por baixo da arte digital, somei as 2 e encontrei um resultado que me satisfez bastante. Eu fiquei muito contente. Enfim, muito obrigado por tudo. Acompanhe meu trabalho, acompanhe o trabalho de amigos artistas e apoie um canal para que eu possa produzir mais vídeos. Obrigado.